Fala galera, tudo jóia com vocês, turma? E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, professor Eli, Geografia. A gente está aí nesse momento tão especial, mas não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de acrescentar aí aos nossos conhecimentos, galera, sobre o mundo. É muito importante para a gente manter o foco nesse momento, vocês não concordam? Olha só, turma, a gente vem discutindo geopolítica já há bastante tempo aqui nas nossas aulas. Não é isso? A gente falou sobre áreas estratégicas, a gente falou um pouco sobre ONU, falamos sobre o Conselho de Segurança da ONU na última aula, e hoje eu queria falar com vocês sobre as projeções cartográficas e a geopolítica, como essas duas coisas se relacionam. Eu lembro que lá no inicinho a gente discutiu em sala o conceito de geopolítica. Eu lembro que nós fizemos as provas e vocês foram muito bem na conceituação de geopolítica lá quando foram questionados sobre os conflitos mundiais. Então vocês lembram muito bem de que geopolítica tem a ver com interesses políticos com um objetivo, com algum propósito. Na geopolítica, quando se faz geopolítica pelo mundo, significa que você tem algum objetivo territorial, de recursos naturais, religioso, econômico, e para isso você pratica uma atitude, e essa atitude nós chamamos de política, de politicagem, é você fazer a política, não é para alcançar algum objetivo. E aí, para fazer essa política, você precisa de ferramentas, vocês não concordam? Por exemplo, um político, quando ele vai colocar o seu plano de trabalho, ele tem que ter a ferramenta de um bom discurso para explanar bem aquilo que ele deseja lá, se ele for eleito para o cargo que ele está concorrendo. A ferramenta dele pode ser a exposição, ele pode usar um gráfico para explicar uma situação brasileira ou da cidade para onde ele está concorrendo, alguma coisa desse tipo. Ele pode usar dados, tabelas, não é isso? É a forma de justificar a intenção que você está tendo. Ou seja, sempre para fazer política você precisa de ferramenta, de estratégia, de algum instrumento para que a sua política dê certo. E aí, pessoal, por que o livro traz essa discussão para a gente? É para fazer a gente pensar um pouco como as ferramentas são utilizadas na geopolítica. Nós utilizamos em salas imagens de satélite, com o Google Earth, lá dá para a gente perceber que a imagem de satélite também é muito importante. Só que para agregar conteúdo ao nosso conhecimento, o livro traz as projeções. E projeções cartográficas não é um assunto de nono ano, é um assunto que a gente discute lá no sexto, e vocês vão ver no primeiro também, de maneira diferente um pouco do sexto. É um assunto de cartografia, um assunto mais rígido e tudo mais. Só que tem uma parte política nas projeções cartográficas que é muito interessante. E eu queria tentar vocês para isso. Então, olha só, eu trouxe aqui a projeção de um camarada chamado Mercator. É a projeção mais conhecida de todas, é a projeção mais utilizada de todas, é uma projeção cilíndrica, é como se você envolvesse a Terra num cilindro, e esse cilindro, depois que você retirasse ele, ele estaria ali com a Terra desenhada nele, né? Ele estaria projetando, então, uma Terra só que em duas dimensões. É importante a gente falar isso porque toda projeção cartográfica ela tem erros, tá, turma? Tem muitos erros nas projeções. Olha para você ver essa projeção aqui de mercado que eu estou com ela aberta. Olha o tamanho dessa Groenlândia, gente. Essa Groenlândia aqui, se os vikings tivessem instalado nela e morado nela, hoje você teria a maior população do hemisfério norte, seria na Groenlândia. Porque eles iam achar tanta terra para habitar que as dificuldades de frio elas seriam vencidas facilmente, assim como o povo que mora aqui na Sibéria, né, que venceu o frio, mora muito, não muita gente, né, mas mora gente ali por causa da extensão de terras aqui, você tem acesso aos recursos aí, mesmo que de maneira não é tão fácil assim. Mas a Groenlândia ia ter muita gente morando se fosse desse tamanho. Olha o tamanho dessa Groenlândia. Groenlândia. Já não é muito bonito. O nome ainda fica. A Groenlândia está quase o tamanho dos Estados Unidos e do Canadá junto. Está maior do que a África, está maior do que a América do Sul. Então tem muito erro nesse mapa. Quando a gente pega aqui no meio dele, até que não fica tão assim errado, mas tem alguns problemas. Só que eu queria alertar para uma coisa, gente. Mercator é um cara que viveu há muito tempo. Mercator não tinha Google Earth igual a gente tem no celular, a gente usa em sala lá, o pessoal gosta, o João Vitor adora o Google Earth, baixa lá no celular dele, fica só mexendo. A gente não tinha essas tecnologias lá em 1500.
Você tinha aqui uma galera navegando, pedacinho por pedacinho aqui, ia utilizando instrumentos como o astrolábio, medições geométricas e desenhando no papel o litoral para conseguir fazer essas formas do planeta. Isso era muito difícil. Olha, o Mercator é um belga. Ele nasceu na Bélgica. Para quem não lembra, a Bélgica é aquele país que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Claro que não, né, gente? A Bélgica tem uma história. Não é só isso, também. É também, mas a Bélgica tem uma história no passado muito importante e uma ligação até muito forte com o Brasil. A Bélgica, ela forneceu, Belo Horizonte principalmente, quem forneceu aqui muitas as escadas dos palácios de Belo Horizonte, da sede administrativa do estado de Minas Gerais, quando Belo Horizonte foi construído em 1897, vieram da Bélgica. Por isso que a gente tem essa empresa belgo-mineira aqui, que é tão grande, né? Belgo-mineira, que foi uma empresa muito grande aqui no nosso território, por causa de uma aliança que o governo mineiro fez com o governo belga lá na década de 20, criou essa empresa aqui para a gente. Mas, enfim, muito antes disso, 400 anos antes da criação de Belo Horizonte, Mercator estava nascendo e ele é considerado hoje o maior cartógrafo da história, tá, galera? Foi o cara que mais influenciou a cartografia mundial. Apesar de hoje a gente já ter cartografia muito modificada dele por causa das tecnologias. Mas ele é considerado ainda o maior cartógrafo da história. Ele trabalhou aqui no início do século XVI, né? Viveu aí em todo o século XVI, nasceu e morreu neste século. E ele teve uma importância grande porque, gente, ele trabalhou para as grandes navegações de Espanha e Portugal pelo mundo. Então, esse cara estava aqui, ó, na que a gente conhece como Península Ibérica, trabalhando para as maiores potências mundiais da época. Então, o camarada recebia bem, tinha uma vida super farta, só que não, né? Não tinha isso. Ele era um funcionário e que vivia em função de produzir mapas e projetar mapas mundiais, que era importantíssimo na época para esses dois países, para que eles conhecessem as rotas para as Índias e o acesso às matérias-primas que foram tão fundamentais para eles. Favorecia. E aí tem o seguinte: como estavam pagando o cara para ele gerar esses mapas, vocês acham que ele ia fazer, por exemplo, um Brasil aqui maior do que a Groenlândia ou maior do que a Europa? Ele não ia fazer, gente. E outra coisa, ele tinha que colocar sempre a Europa centralizada no mundo. Os países do hemisfério norte em si, ele sempre colocava em maior tamanho e mais centralizado. Ele favorecia, existia um viés político nisso, que era o favorecimento desses espaços. Então, ele favorecia o tamanho dos países localizados no hemisfério norte. E o cara foi tão importante, essa projeção dele, gente, que ela é utilizada até hoje no Brasil como base cartográfica nacional. O Brasil tem como base, quando você vai fazer um mapa em um programa de geoprocessamento, de produção de mapas, aí que seja, você tem que escolher qual projeção que você utiliza. Cada país tem as suas projeções, né, por causa da sua posição, o tamanho do território. E até hoje o Brasil utiliza como base cartográfica a projeção cilíndrica de Mercator. Incrível isso, como o cara lá 500 anos atrás tem influenciado a produção de mapas até hoje e vai continuar influenciando, porque foi ele que começou tudo. Esse lance de projeção, de medida em ângulos, de áreas, né? Com os problemas relacionados, como a gente fala aqui, né? Olha o tamanho da Groenlândia e tudo. Isso mais próximo do Equador era menos distorcido, mas na Groenlândia, mais ao sul, olha a Antártida também numa proporção muito, muito errônea aqui. Mas, até hoje, tem as suas importâncias. O Brasil utiliza a projeção de Mercator como definição internacional, tem algumas facilidades no uso dela com relação à geodésia do planeta, a curvatura da Terra, mas esse é assunto para outra aula, senão a gente vai ter que falar muito de projeção, e não é aqui o caso. A gente está dizendo o seguinte, que para fazer geopolítica você precisa de ferramentas, e os mapas são ferramentas, e as projeções também são ferramentas geopolíticas, ok? Esse cara foi importante, é o maior cartógrafo da história para muitos. Só que existe um cara que é o Peters, o Arnold Peters, um alemão. Aqui a gente está falando de um belga, aqui um alemão. Sempre essa galera, né, pessoal? Ali mais ao norte da Europa, você tem gênios, né? O alemão Arnold Peters, de Berlim, tá, nasceu em Berlim. Ele nasceu em 1916. Nasceu aí, olha, 400 e...
404 anos depois de Peters. 400 anos exatamente nasceu, desculpa, 400 anos depois de Mercator nasce o Peters, ou Peters também, Arnold Peters. Esse cara, gente, ele é considerado o maior cartógrafo da atualidade, do mundo contemporâneo, né, que ele faleceu há pouco tempo, né, em 2002, relativamente. Então, ele conviveu com as mudanças do mundo contemporâneo aí, com a chegada da internet, com as discussões sociais ali durante a Guerra Fria e tal. Ele é muito importante para o desenvolvimento cartográfico atual no planeta. Não é que ele é maior que o Mercator, também não tem não é preciso a gente entrar nesse assunto. E aí, o que o Peters fez? Vocês observem que o mapa do Peters é o mapa mais feio. No sentido de beleza, isso importa para a cartografia, porque a cartografia também é arte. Você tem que representar as coisas com clareza para quem está vendo. E para isso você vai ter que ter ali uma ideia de desenho, uma ideia de forma. Olha as formas do mapa de Mercator e olha as formas do mapa de Peters. O mapa de Peters está todo mundo emagreceu, o mundo passou por um processo fitness aí. Será que foi por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial? O mundo ficou mais fitness? Faltou comida em muitos lugares? Que coisa, né? Olha o tamanho da Índia. Olha a Groenlândia no mapa de Peters. Groenlândia virou uma ilha. Virou uma ilhazinha, né? Olha aqui o que era e o que virou o mapa de Peters. Só que tem um porém, gente. O mapa de Peters ele é muito mais fiel à realidade do que o mapa do Mercator, beleza? Muito mais fiel. As proporções, quando você vai utilizar a escala para medir aqui, eu quero medir 1 centímetro aqui nesse mapa e fazer uma equivalência com o mundo real lá, que é o que a gente faz em escala, que a gente não vê agora porque é assunto de projeções. Aqui no mapa de Peters dá certo, agora no mapa do Mercator não dá não, porque aqui ele convencionou muitas coisas lá ao seu modo. Estava respondendo também aos patrões, né? Espanha e Portugal na época. Aqui no Peters não. Aqui ele correspondia a um viés mais social, político-social, era uma discussão assim, poxa, precisamos representar o mundo como ele verdadeiramente é. Uma Europa pequena, olha a África no centro do mundo, gente. Olha a África aqui bem na posição central do mundo, né? O centro do mundo é a África. Interessante demais ele pensar isso, porque o homem, a espécie Homo sapiens, surge na África há 70 mil anos. Isso que a gente estuda, né? Na história natural do planeta. Então, tudo começa ali. O espalhamento do Homo sapiens pelo planeta começa aqui na África. Então, a África é o centro do mundo, é de onde o homem se espalhou, de onde tudo começou na nossa era, né? Na era mais próxima da realidade aqui, da realidade humana, da realidade que nós vivemos hoje. Não de onde tudo começou, para a gente voltar lá, a gente teria que falar de bilhões e milhões de anos. Mas seria aqui o nosso surgimento. Então, ele foi muito crítico com relação ao que o Mercator tinha feito. Ele proporcionou uma visão mais realista do mundo. Real no sentido, assim, tanto social, mas também no sentido científico. Aqui você mede, dá certo, o cara é fundamental. Ele centralizou os países em desenvolvimento. Você percebe que ele teve uma coisa de colocar o Brasil mais acima, a África aqui, olha, a Indonésia, a Índia. Né? Então, o cara tinha essa preocupação. Poxa, a projeção, na cabeça dele, a projeção ela está sendo um instrumento de dizer para o mundo que os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, eles são mais pobres mesmo, eles não têm importância porque eles são isolados. Não, isso não é verdade. Eu vou ser fiel aqui às medições reais e vou mostrar que isso está errado. E mostrou que estava errado e fez a projeção. Só que ela tem essa forma mais esguia, né? Porque ele não valorizou o formato, ele quis valorizar as medidas mesmo, para dar certinho com a realidade. Não quis fazer a forma bonitinha só para parecer um mapa bonito. E criticava a projeção de mercado pelo tamanho e posição dos países envolvidos, que é o que a gente está dizendo, né? O cara criticou aí o mercado porque havia uma posição muito errada desses países. E aí, galera, isso vai abrir margem de lucro para a discussão política, né? As projeções sendo importantes aí para se discutir política, tá vendo? Então a gente pode sair um pouco dessa visão assim de que geopolítica é só esses interesses e que existem ferramentas que nós já utilizamos no nosso dia a dia quando estudamos geografia para entender um pouco mais a geopolítica mundial e como os países estão se posicionando diante de sua visão de mundo aí, né? Diante daquilo que é perceptível no mundo. Ok, galera?
Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tem os exercícios que eu já enviei lá no Educar Box. Vamos fazer os exercícios, vamos dar uma fixada nesse assunto, ok? E manter aí nosso ânimo lá em cima, galera. E aí depois, na nossa próxima aula, a gente dá uma olhada nos exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um grande prazer. Ok, gente? Tudo de bom.